Havendo coro regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão ordinária relativa ao quarto período legislativo da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura, para a discussão e deliberação das matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passaremos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor Marcelo Arião para proceder à leitura da Bíblia do Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei o Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Daquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos, que não dá pão aos famintos, ou que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Determino que o primeiro secretário, Lucas Tadeu Coelho, proceda às leituras da ata ordinária anterior realizada no dia 6 de outubro de 2014. Ata da 32ª sessão ordinária realizada no dia 6 de outubro de 2014. Presidida por Edson Martins da Rosa, secretariada por Ademir Cardoso. Vereadores presentes: Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Isaqueu Borges Mota, Carlos Roberto Gomes, José Antônio da Silva, João César dos Santos Luquina, Marcelo Fagundes Arião e Miguel Gomes Custódio. Aos 6 dias do mês de outubro de 2014, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Altair Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores de Sombrio, sob a presidência e secretariada dos edis acima nominados, para a realização desta sessão ordinária no quarto período legislativo da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre matérias constantes na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, no espaço destinado ao momento bíblico, o excelentíssimo senhor presidente convidou o senhor Ronaldo Dal Ponte para proceder à leitura do Salmo 113. Após, determinou que o secretário administrativo, Oswaldo Duarte Pereira, que proceda à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de setembro de 2014, cujo teor foi submetido à deliberação do plenário, estando aprovada por unanimidade. Por conseguinte, foi determinada a leitura das demais matérias do expediente, no momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição, explanaram os vereadores Isaqueu Borges Mota, José Antônio da Silva, Carlos Roberto Gomes, Marcelo Fagundes Arião, João César dos Santos Luquina e Daniel Bittencourt Cardoso. Não tendo se esgotado o grande expediente, consultados os vereadores que fizeram uso da palavra em tema livre, o senhor vereador Marcelo Fagundes Arião retornou à tribuna para acrescentar seu pronunciamento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no dia 13 de outubro de 2014, às 18h30. Para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelo presidente, pelo secretário e pelos demais vereadores que assim desejarem. Sala das sessões, 6 de outubro de 2014. Dará essa ata, senhor presidente. Submeto à apreciação do plenário o teor da ata, ora lida. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado. Determino que o primeiro secretário proceda à leitura das demais matérias do expediente. Ofício GPDL 448/2014. Florianópolis, 8 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Edson Martins da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Sombrio. Senhor presidente, cumprimentando-me, acusar o recebimento do ofício 061 de 2014, que encaminhou a moção 08 de 2014, manifestando apoio à PLC número 016.4 de 2014, que regulamenta o disposto no artigo 40, inciso 22º e 23º, e no artigo 61, parágrafo 1, 2 e 3 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 8 de outubro de 2014 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei. Atenciosamente, deputado Romildo Titon, presidente. Encontra-se no mural da casa o balancete do período 1 de 9 a 30 de 9 de 2014. Era essa a matéria, senhor presidente. Dando prosseguimento, concedo espaço na tribuna pelo tempo de 10 minutos à senhora Marise Borba, leia a biografia da senhora Hilda Borba. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, o senhor Edson da Rosa. Em nome dele, cumprimento aos demais vereadores e membros da mesa pela aprovação do projeto, aos presentes, amigos e familiares. E, por último, um especial agradecimento ao vereador Marcelo Arião, mentor da indicação do projeto para a nomeação da rua em nome da homenageada. Fica aqui também registrado um agradecimento muito especial por justiça aos amigos do grupo Los Vinhales, que cantaram pela primeira vez oficialmente o hino e abrilhantaram com qualidade de arranjo musical. O nascimento do hino de Sombrio. Inicialmente, antes de darmos início a um breve relato sobre vida e história de Hilda Borba, gostaria de dizer que seu principal legado certamente foi a composição do hino de Sombrio. Letra e música feita em meados de 72, quando estava em Criciúma, cursando sua faculdade, e surgindo-lhe a inspiração para compor o hino, conta ela que, movida por uma intensa saudade de Sombrio, numa noite de insônia, com o pensamento voltado para essa cidade, invadiu uma melodia, como parece ser coisa própria de compositores, que foi seguida de uma letra que lhe deu conteúdo sobre o tema, Sombrio. Assim foi que o hino composto foi acolhido pela Câmara de Vereadores e aprovada e sancionada a lei de número 212, de 22 de janeiro de 1973, pelo então prefeito senhor Neri Coelho, tendo sido cantado oficialmente pelo grupo Los Vinhales, a quem deram um belíssimo arranjo musical, como já foi dito. A vida de Hilda Borba. Tem coisas que nem a própria filha sabia. Hilda Borba da Silva nasceu em 3 de abril de 1936, em São João do Sul, onde viveu parte de sua infância e juventude. Filha de Anselmo Amândio de Borba e de Elvira Borba, casou-se em abril de 1953 aos 17 anos, com Oswaldo Rodrigues da Silva, popularmente conhecido por Totó, dentista que foi nessa cidade, tendo 3 filhas, Marise, Miriam e Cláudia Borba. E 4 netos, Juliana Borba, Pedro e Maurício e Elisa. E 2 bisnetas, Júlia e Isadora. Desde muito pequena, Hilda se mostrava uma pessoa à frente de seu tempo, com um retoque de destaque. Desde pequena, a ruivinha Hilda muitas vezes saía a rebanhar o gado ou recolhendo para a mangueira. Gostava de lida de campo e o fazia muito bem, com gosto predileto pela montaria, já que seus irmãos atuavam na parte de comércio. Desde cedo, Hilda tinha paixão pelo violão, um instrumento que ela aprendeu a tocar de ouvido, segundo contado por ela mesma, improvisado numa casca de coqueiro.
nem se sabe a origem das cordas. E foi assim também com o acordeon, que ela tocava muito bem, já casada com 2 filhas, Marisa e Miriam, tocava inclusive bailes em São João do Sul, para arrecadar dinheiro para a escola onde ela trabalhava como diarista, professora diarista, a antiga Escola Básica Ângelo Scarpa, em São João do Sul, distrito de Araranguá, que hoje tem o nome de Solange Borba. Hilda incentivou, juntamente com seu esposo Totó, no ambiente familiar, desde cedo, o gosto pela leitura, ciências, artes e conhecimento, sendo que a filha Marisa, essa que vos fala, estava praticamente alfabetizada aos 5 anos de idade. Ainda em São João do Sul, Hilda compôs uma música que a família não conhecia, muito bonita, que nos foi passada por uma amiga de seu tempo há 2 anos atrás, e se chamava Noites de Luar, de qualidade musical, letra e melodia inigualáveis. No ano de 60, a família mudou-se para Araranguá, onde viveu aproximadamente até 62. Lá ela lecionou como professora substituta na Escola Básica Castro Alves. Em final de 62, a família mudou-se para Sombrio. Trabalhar não lhe foi fácil naquela época, por esse tempo ela contava apenas com instrução básica que corresponde hoje às séries iniciais do ensino fundamental. E com resistência do esposo, que não admitia que a mulher trabalhasse fora, que lutasse por seu espaço, o que era comum no seu tempo. Começou no ano de 1963 em Sombrio a fazer o antigo curso normal regional, poucos aqui vão lembrar, no ginásio Milton Eduardo Sullivan, que pertencia ao Grupo Escolar Católico da Paixão Cearense, concluído em 65, que era um curso regional. Nesse meio tempo, Hilda estudou e trabalhou nas escolas como professora no Católico da Paixão Cearense, depois foi lotada na Escola Reunida Alto da Serra, lá em Urubici, nós não sabíamos disso, em 66. Depois conseguiu remoção para a Escola Reunida de Glorinha, São João do Sul, em 67. Depois ficou à disposição até ser nomeada como professora na Escola Nova Brasília, em Sombrio, em 1970. Na sua saga apaixonada que era pelos estudos, e contra a vontade novamente do esposo, mais forte dessa vez ainda, Hilda começou em Araranguá a cursar no Colégio Normal em 66, trabalhando como professora na escola Reunida, Nova Brasília, em Sombrio, indo de ônibus todos os dias para Araranguá nas condições de ônibus daquela época. Formou-se como normalista em 68 e de 68 a 71 ela era lotada então nessa escola de Nova Brasília. Na sua insaciável luta e paixão pelo conhecimento, quase já se aposentando, ingressou na faculdade às duras penas, juntamente com a filha mais velha, Marise, fez vestibular, foi aprovada no final de 71, na antiga FUCRE, hoje Unesc, em matemática. Devido à distância de Sombrio, Hilda levou apenas as filhas, Marise, Miriam e Cláudia, para morar em Criciúma, tendo que deixar novamente o Totó, tão conhecido, temporariamente sozinho em Sombrio. Lá, além de estudar, ela atuava como professora na escola Pequeno Príncipe do Colégio dos Irmãos Maristas. Em 72, ela ingressou por concurso no magistério e lotou-se na Escola Básica Normélio Cunha, na Guarica. Foram anos duros, sem dinheiro, dias de comer açúcar com farinha, para enganarmos a fome. Ela que fumava, por vezes guardava xepa de cigarro, ou comprava 1 ou 2 e os fumava. Se pode dizer que favela é uma casa muito precária, a nossa era uma delas, naquela época. Hilda e a filha Marise, que ingressaram juntas na faculdade, a primeira em matemática e a segunda em ciências biológicas, voltaram a se encontrar no dia da formatura, sendo as duas recebidas pelo esposo e pai, que chamou, lá vem as minhas 2 freirinhas. Durante esse tempo, residindo em Sombrio, Hilda Borba criou uma sociedade esportiva de vôlei Cometa, que disputava campeonatos na região, e voltada que era para as atividades esportivas, o que alegrava muito os finais de semana, porque Sombrio é uma cidade pacata que era pouco tinha de diversão. E, inclusive, temos à disposição muitas fotos desta equipe, para um possível acervo. Hilda, ainda voltado para as atividades culturais, criou um bloco de carnaval Patropi, que alegrou por 4 anos, juntamente com o bloco rival, que é os Foliões da Lagoa, coordenado pela Rosa Brat, uma rivalidade de morte, os carnavais de Sombrio. A paixão pela música era tanta que ela compôs
4 samba-enredos. E nós perdemos, mas o bloco dela, Pastor Pio perdeu apenas 3 carnavais. O outro ganhou por motivação para não desistir. E o arranjo, a música de excelência, o samba enredo, poderia estar concorrendo agora nesse concurso nacional pela sua qualidade, foi Malandragem, com a colaboração do Paulo Rodrigues, que ex-Gemo, né, que fez sua parte do arranjo musical. E o Ney regeu por bastante tempo o coral Santa Cecília, da Matriz Santo Antônio, tocando órgão e por vezes violão. Ela também tocava cavaquinho e um pouquinho de gaita de boca. Com bacharelado e lotada na Escola Básica Normal da Cunha da Guarita, foi colocada à disposição em 76 na Escola Básica Catulho da Paixão Cearense, período em que à noite também trabalhou no IEMES, Instituto Madre Elisa Savor, e ali, o que é do conhecimento de poucos, ela compôs o hino para este colégio, que por muitos anos a autoria foi concedida a uma outra pessoa. Mas, num certo dia de mágoa, ela nos revelou que o hino era de sua autoria. Em 78, com planos de continuar seus estudos, a família, novamente tendo que deixar o esposo, muda-se para Florianópolis, onde vai trabalhar como professora de matemática e cedente à disposição na Escola Básica Irmã Maria Teresa, que fica em Maruí, Palhoça, uma instituição bastante problemática em termos de problemas sociais, marginalidade, pobreza e muitos conflitos, onde ela formou um coral e recebeu uma grande homenagem. Por questões familiares, Hilda e parte da família voltaram para Sombrio em 80, onde ela se lota na Escola Básica Jacinto Machado e permanece até aposentar-se em 84, tendo lá desenvolvido um excelente trabalho em matemática, tendo sido também uma professora homenageada por suas aulas, quase todas elas acompanhadas de acordeão e violão. Com a morte do esposo, que vocês conheceram bastante, Totó, e sofrendo por enfisema pulmonar, que ela sentiu já que era uma doença que já a estava tornando frágil, voltou a morar em Florianópolis com a filha Marice. Em Florianópolis, já com idade avançada e mesmo doente, ela fez curso de informática na Assembleia Legislativa, que foi um curso oferecido para pessoas de terceira idade, coisa que a mãe nunca quis ser, ela dizia que ela não era de terceira idade, e dedicou-se a gravar músicas, a baixar filmes como ninguém, a atuar dinamicamente nas redes sociais, a digitar trabalhos para ajudar a filha Marice em seus trabalhos de doutorado, em cursos, era flamenguista apaixonada, não perdia futebol, gostava de política, lia muito, estava sempre bem informada sobre tudo, adorava escutar música e sempre foi uma vibrante torcedora em Copas do Mundo. Tinha um conhecimento vasto de futebol, esporte em especial, até pela fórmula, uma das suas paixões. Além de suas aptidões musicais, culturais e esportivas, ainda pintava belos quadros, tocava gaita de boca, como eu falei, triângulo, cavaquinho, acordeão e violão. Já com a doença efisema pulmonar bastante avançada, ela teve uma importante participação para a ciência e medicina em Porto Alegre, na Santa Casa, no Pavilhão Pereira Filho, inscrevendo-se como cobaia para uma pesquisa que participou inclusive Chico Anísio, que várias vezes a gente o encontrou lá, em que seria introduzido no pulmão um dispositivo em 50% dos pacientes. E 50% dos pacientes não seria introduzido, que era para ver como reagiriam àquele dispositivo. A mãe não sabia se haviam colocado nela ou não, tampouco o Chico Anísio. Só que mas é assim que a ciência avança, né? A pesquisa não deu certo, mas valeu o seu empenho. E então, logo em seguida, ela se dedicou cada vez, continuou ainda com a doença, várias idas e vindas aos hospitais, e não obtendo resultado positivo com esse trabalho feito em Porto Alegre. Ora, antes do seu falecimento, quando realmente a doença ficou no seu estado mais culminante, ela, meio acordada, apenas disse à filha, que sou eu: eles estão todos aqui. Eles quem? Fui perguntando. Meu pai, mãe, marido, irmãos. E ela consentiu. E logo se foi na presença da Miriam, porque eu havia saído num instante para fazer um serviço fora. Ela foi-se. Mas ela deixou seu legado à família e ao município, que eu nunca vi uma pessoa gastar tanto sombrio para a mãe, a seus alunos, ao que teve, deve ter algum, foi aluno dela, a cultura municipal, como criadora do hino, que é um dos mais belos que se tem notícia na região, segundo palavras de vários músicos, fez sua história e deixou para nós. Mas Deus
nunca perturba a alegria dos seus filhos, se não for para lhes preparar uma mais certa e maior. Alessandro Manzoni. Eu agradeço imensamente essa homenagem e eu acho, não por ser minha mãe, que ela é merecida, porque talvez foi uma das pessoas que mais fez para essa cidade. Obrigada, gente. Obrigada de coração. A família toda. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre pelo tempo de 10 minutos, observando a ordem de inscrição. Concedo a palavra ao senhor vereador Carlinhos Gomes. Boa noite, presidente, vereadores, em especial a família da Dona Hilda Borba, né? Uma homenagem merecida, né, pela pessoa que foi dentro do município. Parabéns pelo nome do município, autoria, sua autoria. Sempre que a gente canta o hino, a gente recorda dela, mas é uma pessoa que está sempre viva, né, nos sombrienses aí, pela pessoa que foi, pelo seu legado que deixou. Parabéns a toda a família, filhos, netas. Tá? Parabéns, uma homenagem merecida. Parabéns ao vereador Marcelo. Parabéns, Marcelo. Né? Eu até, uma homenagem de uma pessoa depois que parte, é interessante. A gente acha que teria que homenagear em vida, né? Mas, tendo isso como uma forma de homenagear, não tem porque a gente não lembrar dessas pessoas, né? Pessoas queridas que foram dentro do município. A gente teve a oportunidade, os vereadores aqui têm, a gente tem que lembrar, tem que manter viva a passagem dessa pessoa por aqui. Então, uma homenagem muito justa. Parabéns, Marcelo, parabéns à família, de coração, emocionado a família. Sei que eu também não tenho mais pai nem mãe, a gente sente isso, mas Deus sabe o que faz. Tá? Parabéns. Eu queria lembrar ontem, no Dia das Crianças, outra coisa que a gente teve a iniciativa de fazer, né? A gente conversando com a Marilda, minha namorada, ela sempre teve a iniciativa de fazer e tal. A gente, em parceria com o Jeep Clube aí, me puxa aí, que é o cara que botou um clube de jipes e gaiolas aí. A gente conversando, a gente teve a ideia de, por que não, eu não creio que é um gesto, uma ação social, mas é uma forma da gente lembrar daquelas pessoas, daquelas crianças, né, que são o nosso futuro, que é o bem maior que a gente tem, que são nossos filhos, filhas, né? A gente conversando, a gente, não, vamos fazer uma ação. Ontem à tarde a gente conseguimos fazer 1.200 pacotinhos de bala, em parceria com, eu acho, devo até citar aqui, amigos meus aí que eu pude contar, né? O Marco Monteiro, o Carlos do Alzalano nos ajudou, o Juarez da Batistela, Paulino Rosar, o Juan Aurélio do Gico Clube, o Charles, o Elcio. A gente ficou sábado até altas horas, botando os pacotinhos lá. Ontem às 3 da tarde a gente percorreu os bairros aqui, o pessoal mais necessitado. A gente via, né, a necessidade, a ação, né, um gesto tão simples para nós, né, que eu creio que uma criança daquela que se ganhou uma bala ou um pirulito, eu acho que nunca vai apagar da mente de uma criança um gesto daquele. Né? É um gesto interessante, bonito, né? A gente via na expressão, na fisionomia dos pais, das mães, a alegria daquele momento. Então, ontem foi uma ação muito importante, eu achei muito interessante. Vou, sempre que eu puder, vou fazer, tá? Pode contar comigo, quem precisar eu vou ajudar. Não é da escola para ninguém, mas é um gesto de carinho, é um gesto que a gente pode fazer para tornar uma criança que às vezes passa o dia da criança sem ganhar nem um presentinho, nem uma balinha, né? Então foi uma atitude muito interessante. Eu até convidei o pessoal para vir e eles não apareceram. Então, parabenizar todas as crianças pelo dia, o dia da Nossa Senhora Aparecida também, outro dia importante na nossa história, né? E lamentar hoje também, dia 13, infelizmente, falando da sua mãe, fazem 4 anos que eu perdi a minha mãe, dia 13 de outubro também, né? A gente passa por isso, a gente se sensibiliza com
quando a gente vê uma filha, um filho fala disso, e um dia marcado que a gente não vai esquecer, é esse dia aí. Mas infelizmente, então tá aí uma forma da gente trazer ela, né, de volta junto com a gente, deixar a imagem dela junto conosco. É essa forma aí da gente poder homenagear a família, os filhos. Parabéns às famílias. Obrigado. Marcelo. Quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Edson. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar o público, cumprimentar a companheira gringa. A luta continua, tem que continuar. E quero realizar um cumprimento especial à família de Dona Hilda Borba da Silva. E também quero cumprimentar a imprensa de Sombrio, que constantemente se faz presente aqui na casa, sendo um importante elo de ligação entre o que é discutido aqui dentro com o restante da sociedade de Sombrio. Nessa minha primeira fala, eu quero falar em relação à história da Dona Hilda Borba da Silva. E quero também falar como que houve a relação para que o nome da Dona Hilda Borba da Silva passasse a ser uma das ruas do município de Sombrio. Há aproximadamente 6 meses atrás, ou melhor, aproximadamente um ano e meio atrás, a gente teve uma audiência pública aqui na casa. Foi uma audiência pública convocada pelos Correios, e os Correios pediram para utilizar a Câmara de Vereadores. Nessa audiência pública, cada instituição ficou com uma responsabilidade. Os Correios traziam a ideia de um projeto para a expansão do serviço de entrega postal. Era um projeto, inclusive, que vislumbrava mais veículos, mais funcionários, uma estrutura maior. O Poder Legislativo ficou com aquela tarefa de estar levantando e nomeando as ruas do município, observando pessoas ilustres que ajudaram a construir a história de Sombrio, para que o Poder Legislativo fosse nomeando as ruas de Sombrio. E o Poder Executivo ficou com a incumbência de estar colocando a identificação dessas ruas, placas nas ruas, e também está facilitando de alguma maneira o acesso da população à numeração das suas casas. E o meu mandato, no início, procurou trabalhar intensamente em relação a nomeações de rua. E as nomeações que a gente trabalhava, a gente expondo no Facebook, ou nas mídias sociais, ou no Facebook. É importante que esteja sendo realizado um contato entre o trabalho do mandato legislativo e a população. Uma das funções do mandato legislativo é estar representando a população. Então é importante que a gente tenha ferramentas para se aproximar da população. E quando a gente colocou sobre nomeação de rua nas redes sociais, logo estourou uma enchente de pessoas lembrando o nome da Dona Hilda de Borba da Silva. Dona Hilda Borba da Silva. Uma enchente de pessoas. Isso chamou muito a atenção do meu mandato. A gente procurou entrar em contato com algumas pessoas que tinham conhecimento da Dona Hilda, entramos em contato com a família, e aí a gente viu que tudo aquilo que o pessoal falava ainda era pouco perto do que a Dona Hilda contribuiu para a construção da história de Sombrio. Estivemos na casa da Cláudia, filha. A Cláudia colocou bastante coisas para a gente lá. Entramos em contato com outros familiares. Uma pessoa de grande valor para o município de Sombrio, sem dúvida alguma. Quando trouxemos essa questão para a Câmara de Vereadores, novamente a gente verificou a importância dessa pessoa. Um assessor nosso já lembrou que, além de ser colocado o nome de rua, poderia ser colocado o nome de uma sala, ou melhor, o auditório da Prefeitura Municipal de Hilda Borba da Silva. Até no momento ali a gente falou, não, tudo bem, é possível a gente colocar a rua e no futuro colocar o nome de rua e no futuro momento a gente colocar também o nome do auditório. É possível. Logo à frente, o vereador Lucas propôs uma ideia de a gente estar se aproximando da rede municipal de ensino, e na rede municipal de ensino ter constantemente trabalhado em Sombrio. É importante que a gente tenha conhecimento dos nossos hinos, dos nossos símbolos, o conhecimento crítico em relação a eles,
mas de toda maneira é um conhecimento. E o menino de Sombrio necessita ser conhecido pela nossa população. É importante ser conhecido pela nossa população. E agora percebi aqui a fala da filha Marise e me emocionei também com a fala dela. Teve alguns momentos que ela emocionou, a família emocionou, tem uma ponte entre eles e eu me emocionei também. Quando ela fez a passagem sobre a escola Manuel Cunha, e a dona Hilda trabalhava lá e com muita dificuldade para sustentar os filhos, me desculpe, eu me lembro da situação do magistério dentro do nosso município, dentro do nosso estado, a situação do magistério dentro do nosso país de uma maneira geral. Como foram lutadoras essas professoras e esses professores de antigamente. Às vezes se locomoviam durante quilômetros para chegar até a sua escola, para sua labuta, para ensinar os filhos de Sombrio. Talvez para ensinar alguém que esteja aqui dentro dessa casa. E como é difícil a valorização, o reconhecimento e a valorização do magistério dentro do nosso país. É muito difícil isso. Chega a tal ponto de dificuldade de valorização que muitas vezes as pessoas que se formam no ensino médio e que são estudiosos procuram outras profissões e vão se esquivando, vão escapando de fazer um curso para se tornar professor. É urgente que a gente tenha a valorização do magistério. E sem dúvida alguma, a valorização do magistério leva a uma melhor educação, e a educação é o motor de transformação da realidade desse país e da realidade de outras partes do mundo. É visível. Várias outras experiências mostram a relação entre a melhoria da educação e a melhoria do todo. Também me emocionei no final, quando a Marise falou que ela é uma pessoa apaixonada por Sombrio. É visível em outras partes da sua fala, Marise. Em outras partes você fala que ela teve um sentimento de saudade por Sombrio, ficou agoniada, ficou abafada, puxou um papel, um lápis, uma caneta e escreveu o hino de Sombrio. E que legal que foi um momento tão importante, tão cheio de sentimento, um momento de concepção do hino do nosso município. Legal, muito bacana. Vejo que a nossa Câmara hoje tem um momento muito interessante. Eu particularmente fico extremamente feliz com esse momento. Vamos passar a ter no nosso município uma ruazinha, ou uma ruazona, Hilda de Borba da Silva. Passa a estar registrado na pele do município de Sombrio. Gostaria também de aproveitar essa minha primeira fala para falar em relação ao traçado do prolongamento da Avenida Nereu Ramos. Há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, a Prefeitura Municipal começou um movimento de prolongar o traçado da Avenida Nereu Ramos. E um prolongamento traçado em direção a Guarita. No momento de estar sendo realizado isso, a comunidade da Guarita não estava, boa parte da comunidade da Guarita não estava de acordo com o traçado que estava sendo colocado em prática. Era um traçado que fazia uma curva mais ao sul e passava próximo ao campo de futebol na Guarita e vinha desembocar numa marginal de BR-101. Futuramente nós podemos ter ali uma avenida desembocando em marginal de BR-101. Isso, além do traçado em si, pode gerar futuramente um gargalo de trânsito, porque tu vai desembocar uma avenida numa marginal de BR, tende a ser um gargalo de trânsito. A comunidade sugeriu outro traçado, um traçado que viesse mais ao norte, e que mais ao norte desembocasse na Rua Maria Suco Machado e na Avenida Dilvo Machado. Já é outra situação, vai ter uma avenida desembocando em 2 vias. E além disso, o prolongamento da avenida já ficaria alinhado com o elevado na Guarita. Se futuramente houver uma expansão urbana por ali, já fica tudo mais organizado na Guarita. A comunidade se organizou para fazer essa alteração da forma como estava sendo feita, por essa forma que eles defendiam. Falaram com alguns vereadores que tinham uma certa proximidade, os vereadores trouxeram para casa. Aqui na casa outros vereadores deram apoio. Isso depois foi... se acrescentou a isso depois um abaixo-assinado com aproximadamente 700 assinaturas, um abaixo-assinado de grande porte, 700 assinaturas. E foi realizada uma comunicação com o Poder Executivo, foi realizada uma comunicação com a Prefeitura.
Felizmente, o Poder Executivo, a Prefeitura, escutou a comunidade, escutou outras forças políticas do município e realizou essa alteração do traçado do prolongamento da Avenida Ney Ramos. Penso que é uma vitória do município de Sombrio, do Poder Executivo, do Poder Legislativo que tiveram nessa labuta e principalmente da comunidade da Guarita. Que bom! Fizemos um movimento favorável ao desenvolvimento de uma parte tão importante do nosso município. Depois eu trago outras questões. Muito obrigado. César. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente, Edson Martins da Rosa, cumprimentar os vereadores que fazem parte da sessão, e especialmente a dona Hilda. Tive uma pequena passagem, ela foi minha orientadora por alguns tempos, e eu acho que tu também fosse minha professora, né? Não estudei muito, não era muito de estudo naquela época, mas sei da importância que tem hoje as professoras na vida da gente. É uma mudança que tem que ser feita. E principalmente a família da Juliana, onde eu conheci há uns tempos atrás, aí formei uma amizade. Hoje é quase minha conselheira. Todas as questões jurídicas ela está me assessorando. Acho que por um bom tempo ainda, né? Vou comentar uma lista da Juliana também, grande amigo meu, vou comentar a imprensa que está presente. E parabenizar o professor Marcelo pela indicação merecida, e também aos vereadores que votaram favorável a esse projeto. Pessoas, tipo a pessoa da dona Hilda, talvez ainda não seja suficiente porque ela fez por Sombrio. Onde a gente pega relatos de pessoas, de nossos antepassados que fundaram, os pioneiros da cidade, e a gente tem muita história para resgatar ainda no nosso município, para que isso sirva de lição lá para os nossos filhos, como Sombrio foi sendo habitado, desde os primeiros tropeiros que passaram por ali. E que bom que a gente vai buscar essas histórias, Marcelo, e a gente colhe depoimento de pessoas que nos surpreendem. Hoje a maioria dos nossos filhos não conhece a história do Sombrio, não conhece quem foram os pioneiros da cidade, e isso deveria ser tratado sim em sala de aula, para que as nossas crianças conhecessem um pouquinho mais da história. Mas a gente continua aí buscando esse resgate dessa história. Que bom que isso não muda. E nós, vereadores, temos a obrigação de acolhermos e fazer com que isso se torne realidade cada vez mais no nosso município. Talvez vou abordar um assunto agora que eu já passei com nossos colegas vereadores na quinta-feira das comissões, um pouquinho da preocupação em relação ao nosso município. Todo mundo sabe que questões de segurança em todo o Brasil. A gente veja aí gangues se formando, queima de ônibus. Que bom que ainda não veio para cá. Mas o que preocupa é que a gente teve uma reunião semana passada com o comando da Polícia Militar e nada eles podem fazer em relação à segurança, porque tem um número reduzido de agentes policiais que não possam fazer ronda. E nós já estamos começando a viver numa situação, já teve melhor, a gente tem que ser franco, a nossa segurança já passou por um período bom no município, mas está voltando a preocupar. Em relação a muito consumo de droga, que a gente está entrando na juventude cada vez mais forte, e isso está trazendo uma preocupação grande, e talvez o CONSEG, que está tratando disso já, mas não só o CONSEG vai conseguir a combater as drogas. Eu acho que nós temos que começar a discutir projetos de segurança para a nossa cidade, que a gente possa fazer a guarnição ou até a orientação
que nós possamos tirar essas crianças da rua. Hoje, todo mundo sabe que a justiça não aceita que uma criança pratica alguma atividade de serviço. Ele tem que ficar livre. Mas até onde isso está sendo bom para nós? Criança que não tem nada de ocupação, não tem uma escolinha para participar, que não tem uma orientação dos pais, os pais já viam a maioria o dia cheio do serviço, muito pouco eles ficam orientados, só o período que eles ficam na hora da escola, e depois eles ficam à mercê do mundo. E o mundo hoje está mostrando que não está sendo muito benéfico para o que vem se desenhando. Temos sim que pensar, nós somos eleitos pelo povo, nós temos que trazer alternativa que possa oferecer mais segurança. Qual seria essa segurança? Sabemos também que tem dificuldade grande em se formar uma guarda comunitária. Mas a nossa associação, a qual eu pertenço, o Bairro Januário, nós sugerimos, talvez com o executivo, com o apoio de todos os vereadores, criarmos um projeto que seja um projeto piloto, um projeto para experiência mesmo. Uma guarda sendo formada com parceria da administração, do executivo, prefeitura e comunidade. Comunidade, hoje todo mundo quer segurança, todo mundo quer policiamento nas ruas, mas ficou bem claro que esse policiamento não vai ter. Às vezes é acionado quando está uma determinada ocorrência, eles não podem chegar lá, eles vão chegar lá umas 2 horas depois que já for consumido tudo, depois que já fizeram o furto e trocaram por droga. Esse projeto ele vem sendo, já a gente está levantando a possibilidade de se criar uma guarda municipal. Em questão, comunidade, que é um projeto piloto, para que se der certo, esse próprio pessoal que está fazendo a guarda, fazer um contato mais imediatamente com a polícia, para que chegue na hora. Isso, o fato de não acontecer com ninguém, aconteceu comigo mesmo, que eu precisei da polícia, liguei para eles, e eles demoraram a vir, e tinha um cara passando droga para um grupo de menores. Conseguiram abordar os menores, estavam tudo usando e tudo. Tinha de mais nada se pôde fazer porque estava consumindo. Então, e talvez por isso na rua, nós temos esse pessoal na rua, talvez nós podemos oferecer um pouquinho mais de segurança. Existe uma preocupação grande do comércio que eles estão roubando de dia claro, não é mais à noite. Eu sei que nós temos casa, eles fizeram uma pessoa refém e disseram, fique quietinho que nós não queremos nada contigo, nós queremos levar algumas coisas. Levar. Simplesmente a gente está nesse ponto já, infelizmente é uma realidade do município, a gente não pode se acovardar diante dessa situação, mas não temos fazendo nada ainda para que possa melhorar. Buscar fazer uma manifestação aqui, uma noção de repúdio, ou buscar ajuda às autoridades competentes lá em cima, eu sei que não vai adiantar nada. Que a gente veja como é que é a burocracia lá em cima. Eles não estão, na cidade pequena, ainda mais quando fala Sombrio, eles vão dizer, não, Sombrio ainda não estão queimando bombas. Eles vão dizer assim. Mas nós temos, eu me preocupo muito com essa situação. A gente tem filho nas escolas, a gente tem filho andando na rua, e hoje nós temos que nos preocupar com a segurança daqui para frente. Mas, esse é assunto que eu vou levantar uma bandeira forte sobre isso. Se tiver que buscar recursos fora, vamos buscar recursos fora, com todos os vereadores. Passou as eleições, nós já soubemos quem são os nossos representantes lá em cima, e eles já estão garantidos. Então agora vamos garantir um pouco de segurança. Vamos cobrar sim os nossos deputados. Talvez a gente faça aqui mesmo nessa casa uma audiência. Questão segurança, para quê? Para que amanhã ou depois nós não tenha sido vítimas, porque nós só vamos ver quando dói, é quando nós somos vítimas de um assalto ou até de um assassinato a mão armada. E falta bem pouquinho para acontecer isso. Eu estou levantando uma situação que já ocorreu no bairro Januário, Nova Brasília e São Francisco. Coisas absurdas.
Então é bom que a gente se preocupe também com isso, porque as nossas crianças, tu é um professor da escola jovem, você sabe o que é que está acontecendo lá dentro e você não pode fazer nada. E a gente é assim mesmo, Marcelo, às vezes a gente é impotente diante da situação que nós temos. Isso lá é passado por pais preocupados com a situação. César, o que é que vocês estão fazendo? Eu acho que nós estamos começando a levantar uma briga. O primeiro momento era só. Lucas. Cumprimentar o presidente da casa, o Edson Martins da Rosa, secretário Oswaldo, colegas vereadores, a imprensa, família da dona Hilda Borba e a todos aqui presentes. Bem, semana passada, eu não estive presente, tive uma consulta onde o problema de glaucoma na família, tive que ir a Joinville, onde eu estou me tratando desse problema sério, que se a gente não cuidar, a gente perde a visão. Meu pai, quando faleceu, já estava há 5 anos sem a visão com esse problema, e hereditário passa para filho, então eu e outro irmão meu, nós temos cuidados, porque nós já temos grande possibilidade de usar o remédio e cuidar. Então, estive ausente, né, dia 22, meio semana que vem tem que ir de novo, fazer os exames. Então, é um caso sério e nós aqui ainda temos pouco recurso. Então, lá tem uma cidade com estrutura, onde estou me tratando lá. Eu gostaria de falar um pouco da dona Hilda Borba. Eu acho que falar não precisava falar, mas muita gente não conheceu, muita gente aqui hoje não teve a felicidade de conviver um pouco com eles. Eu, na minha juventude, na minha criancice, como se diz, participei muito, né? Brinquei muito com a Miriam, Carla, brinquei muito com a família toda ali, onde a gente frequentava, tudo era vizinho naquela época, todo mundo era conhecido, né? Então a gente teve bastante contato, e é mais do que justo essa homenagem, Marcelo. Não só para a dona Hilda, como muitas pessoas importantes ainda no Sombrio, que criaram o Sombrio, que ainda não tem o seu reconhecimento em uma rua, em uma praça, em qualquer prédio do município. Então é muito válido a dona Hilda, né? Quem não conheceu a dona Hilda, o seu Totó, pessoas maravilhosas, né? O seu Totó com aquela alegria, sempre brincando, a dona Hilda também, professora, de vez em quando dava uma puxadinha nas orelhas, mas fazia parte, né? E que hoje não pode puxar mais, né? Mas naquela época tinha que puxar e bastante, né? Mas, né, são excelentes pessoas, né? Mais do que merecida, né? Quem conheceu a dona Hilda pode ser testemunha de tudo isso que a Marisa falou aqui, né? E todo mundo, o pessoal comenta. Então, parabenizar mesmo, bem lembrado, né? Tem uma pessoa também aí que eu me criei, nós aqui de Sombrio, na época, se criamos vendo falar na pessoa também, que eu acho que é uma pessoa importante também, e eu fiquei sabendo também que não tem nenhum nome ainda, nada aqui no município de Sombrio, que é o seu Guilherme Tiscosta também. O seu Guilherme Tiscosta é uma pessoa, eu acho que todos nós aqui, que se criamos aqui de Sombrio, quando nasceu, deu o primeiro passinho, já viu falar do seu Guilherme. E uma pessoa também, né, que ajudou a criar Sombrio, ajudou a formar Sombrio aí, e também não tem nada ainda no nome dele. Então tem que pensar em algum prédio, alguma rua, alguma coisa para colocar o nome dessa pessoa também, como outros, né? Se eu for falar aqui, tem diversas pessoas, né, que não tem ainda o nome. Então, muito bem lembrado, parabenizar a todos, Marcelo, a família, por essa homenagem, dizer que também já entreguei para o Oswaldo hoje a minuta do projeto que para colocarmos o hino de Sombrio na educação aí no município, né? Onde qualquer evento que o município for fazer, que tenha, né, o hino do município cantado. Há uns tempos atrás, o prefeito entregou os uniformes dos colégios, e aonde a gente ia ali,
para fazer a entrega, era cantado o hino e meia dúzia cantava. Os alunos, ninguém cantava. Somente quem cantava era o professor. Eu sei também, mas a grande maioria do pessoal não sabe, né? Mas então é uma coisa que tem que ser trabalhada durante o ano, começando da juventude, é aonde que vai fluir. Vai fluir porque essa paixão tem que vir de quando a pessoa não ouvir. E uma é bela, a letra bela, bonita, a gente para cantar, fica gostoso. Todo mundo cantando, olha, é bonito. É bonito. E vamos então botar esse projeto aí para frente, né? Que eu não coloquei antes, porque eu estive na Secretaria de Educação conversando com eles, eles disseram, vamos deixar para o começo do ano, que daí já começa o ano já trabalhando o hino do município. Então, vamos colocar agora até, provavelmente, até o final do mês já está por aí aprovado, ou se alguém quer colocar alguma emenda, alguma coisa, seja colocado, e vamos tocar para frente para que o ano que vem a gente possa estar trabalhando com a rede de ensino do município, o hino de São Bento. César falasse sobre drogas, sobre segurança. Eu tive na reunião do CONSEC semana passada, e onde no CONSEC eles fazem o trabalho, sim. Fazem o trabalho onde a Madalena está fazendo trabalho sobre palestras, aí ela quer encerrar agora a programação dela desse ano. Mas é como tu falou, César, é muito pouco. É muito pouco, eu acho que tem que ter mesmo a iniciativa do Evarda, né? Tem que ter essa segurança, não podemos esperar só pelo município, eu acho que todos têm que se envolver, têm que se doar um pouquinho, e em conjunto sai mais fácil. Eu acho que essa associação de vocês é uma associação que já provou que dá certo, onde todo o pessoal está unido, né? E eu tenho certeza que mais esse projeto piloto lá, César, vocês terão o apoio não só dos vereadores, mas de toda a sociedade sobre isso. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Todos os municípios estão trabalhando para que tenha a sua polícia comunitária, a sua polícia municipal, né? E eu acho que tem que ser por aí mesmo. Eu acho que começando ali, Sombrio, a gente sabe que todas as prefeituras estão esgoeladas, como se diz financeiramente, né? Mas eu acho que tem que começar. Começar pequeno, não deixar parar e levar para que esse projeto não caia e que vá à frente. Então, também gostaria de dizer que hoje, Marcelo, tu falou semana passada que estivesse visitando a creche, hoje eles iam começar a reforma da creche da Guarita, onde o projeto já estava pronto. Eles iam começar a reforma hoje, mas nesse tempo aí eu creio que não começaram, né? Então, mas eles já vão começar a reforma da creche da Guarita, onde esse município já reformou diversas creches, né? Diversas escolas, e está no plano deles reformar todas as creches, todas as escolas do município. E tem que ir aos poucos, porque foi pego há 2 anos e tinha bastante coisa para fazer. Então, esse município aí, todos eles já enforcados financeiramente, que está sendo feito. Então, hoje começava a reforma da Guarita e já tem projetos prontos para outras reformas. Depois eu coloco mais alguma coisa. Obrigado. Não havendo mais vereador inscrito e não tendo se esgotado o grande expediente, consulto aos senhores vereadores que fizeram uso da palavra, se querem acrescentar algumas colocações em seu pronunciamento. Pelo tempo de 5 minutos, concedo a palavra ao Carlinhos. Fazer um cumprimento agora especial, pessoal aí que colaborou ontem conosco, pessoal lá do Jeep Clube lá me puxa, o Juan, o William, o Pedro, o Charles, o Veiga, né? A pessoa, mentor de tudo, que sempre ajudou, participou, a Marilda, que é a minha namorada, que teve a ideia, aí
juntamente com o pessoal do Jeep Clube aí, que se juntou, podem sempre contar comigo, vou estar sempre à disposição. Parabéns pela ação, né? Parabéns mesmo. A gente ontem notou a diferença que um pequeno gesto transforma pessoas muito felizes e muito realizadas e lembradas no dia de ontem, que foi o Dia da Criança. Então, parabéns pela ideia, pode sempre contar comigo, vou estar à disposição. Eu queria falar um pouquinho, eu tenho um projeto aqui hoje, projeto 029, que é um projeto de lei que denomina a quadra de esportes do bairro Januária, que denomina, colocar o nome do Sr. Luiz Severo Colares, né? Vou ler um pouquinho a biografia dele aqui. Nasceu dia 6 de maio de 1928, na cidade de Sombrio. Casou-se com Margarete Bittencourt Colares no ano de 1953, teve com ela 5 filhos, resultou em 10 netos, 4 bisnetos. Morou no bairro Januária a maior parte de sua vida, onde era muito estimado por todos. Participava ativamente da vida da comunidade local, sendo inclusive um dos fundadores da Associação de Moradores do Bairro. Por amar tanto a cidade onde nascera, crescera e morrera, orgulha-se de ser um cidadão tipicamente sombriense, este homem simples que durante sua trajetória procurou sempre fazer o que julgava ser o correto e merecedor de toda a consideração e respeito. Assim sendo, a quadra do bairro Januária levará o seu nome com forma de homenageá-lo, para que esta seja eternamente lembrada por exemplo de cidadão que foi uma pessoa coerente, ética, dentro de suas possibilidades, procurando contribuir para o bem comum. Então, o seu Luizinho Colares, como era conhecido, sempre foi conhecido no bairro Januária, dentro do município, eu acho que é uma forma de lembrar também, uma pessoa que sempre ajudou nas atividades do município, participou muito, né, da família. Então, agradecer a família, peço para os vereadores, acho que todos são a favor, eu creio que ninguém, então eu acho que é merecedor também essa homenagem ao Luizinho, é um projeto que hoje vai ser para votação nessa casa. Obrigado. Marcelo. Nessa segunda fala, eu quero falar em relação a adaptações da BR-101 para Mário Urbana de Sombrio. E também quero falar sobre um projeto de lei que tem tramitado aqui na casa, que é em relação aos servidores municipais de educação. Em relação às adaptações da rodovia BR-101 para Mário Urbana de Sombrio, a duplicação da rodovia BR-101 é um grande avanço para o nosso país, sem dúvida alguma. A gente teve isso como projeto desde muito tempo atrás, entrou o governo, saiu o governo, e isso não saía do papel. Infelizmente, nesses últimos anos, se tornou uma realidade. A gente sabe que boa parte do transporte nacional, ele circula pelo sul do país, inclusive indo e vindo à Argentina, Uruguai. Inclusive, quando a gente circula na BR-101 nos dias de hoje, a gente percebe uma quantidade de veículos tão grande, que imaginem vocês se a BR ainda não tivesse duplicada e a gente ainda tivesse pista simples. É essencial a duplicação da BR-101. Sem dúvida alguma, a gente tem que estar pensando matizes de transporte ferroviário, fluvial. Agora, o fortalecimento do nosso transporte rodoviário também é muito importante. A duplicação da BR-101 também é algo que contribui com o desenvolvimento dos municípios do extremo sul catarinense. De toda maneira, a duplicação da BR-101 ela acabou rasgando a malha urbana de Sombrio de norte a sul. Se a gente pegar de Florianópolis para baixo, não acontece isso com nenhum outro município. Imbituba passa ao lado, Laguna passa ao lado, Tubarão também, Criciúma passa até um tanto afastado, Aranaguá contornou, e Sombrio rasga de norte a sul. E, logicamente, com essa situação, são necessárias adaptações entre a duplicação da BR-101 e a malha urbana de Sombrio. Nós, vereadores, constantemente estamos tensionando o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, para que essas
adaptações vão saindo. E aproximadamente 1 ou 2 semanas, uma demanda que particularmente meu mandato vinha batalhando bastante, com a contribuição de outros mandatos, acabou saindo, que é a questão da calçada entre São Camilo, Furnas, vindo até a Raizeira. Há um tempo atrás acabou tendo um acidente naquela área e faleceu uma pessoa. De lá para cá, constantemente, a gente tem ido no DENIT, sentado, conversado, articulado, pressionado. E agora a gente está vendo que já um serviço de assentar o chão, até porque naquela área, logo ao lado da estrada, tem uma fissura, tem um valo, e depois vem as rochas dos morros. É uma área, inclusive, que a pessoa não pode andar ao lado da rua. Se for andar ao lado da rua, vai caminhar dentro do valo, isso é inviável. Já estão fazendo um serviço de arrumar aquele terreno, já estão, inclusive, fazendo caixas com a base e, em algumas partes, efetivamente colocando o concreto para a calçada. Ficamos felizes, é mais um passo. Necessitam ainda outras adaptações, como, por exemplo, a colocação de lombadas nas marginais. É triste a gente pensar um viés de colocar lombadas nas marginais. Penso que a melhor forma de se trabalhar isso seria através da educação. Infelizmente, no momento atual, sem lombada, os condutores de veículos muitas vezes andam a 60, 80, se bobear até mais de 80 por hora nas marginais. E acaba sendo necessária a implantação de lombadas. O tensionamento pela implantação de lombadas já vem acontecendo há algum tempo e a gente vai seguir tensionando. As placas das lombadas já foram colocadas, a gente necessita agora efetivamente da implantação das lombadas. Outro tema que trago nessa segunda fala é em relação a um projeto de lei que estou propondo para os demais vereadores. Atualmente, o servidor municipal da educação, ele é efetivado na rede municipal de educação e ele tem uma designação específica numa unidade escolar. Só que atualmente, da forma como a lei se dispõe, fica um tanto enfraquecida a ligação do servidor com a unidade escolar. Entre outras coisas, através de um ato da chefia imediata, ele pode vir a ser removido de uma unidade escolar para outra. Isso é difícil, isso traz uma insegurança para o servidor municipal. Senhor presidente, só para mim terminar, eu pedi mais um minutinho. Traz uma certa insegurança para o servidor municipal. Esse projeto de lei que trago é para que haja uma alteração na Lei 1416, ou seja, no Estatuto do Magistério do município de Sombrio. E alteração no sentido para que haja essa remoção apenas com aceite do servidor. Claro, com algumas exceções. Que exceções? Fechamento de escola, redução de matrícula, extinção de disciplina. Nos demais casos, apenas com aceite do servidor. Foi trazido isso para a reunião de comissões na quinta-feira passada. A gente teve um debate republicano, aparentemente um debate bem republicano. E uma preocupação que se tinha era o mau servidor. Está aí o mau servidor. Aí foi colocado na comissão. O mau servidor não se deve lidar tirando ele de uma unidade escolar e colocando em outra. Até porque assim não se resolve o problema, simplesmente se transfere o problema. E aí, nas comissões, na sequência dos debates, foi falado, na legislação do servidor municipal de educação, tem toda uma parte para que ele, em que se ele não cumprir com o seu serviço, há punições, há possibilidade de advertência, há possibilidade de processo disciplinar, etc. Claro, numa dificuldade de trabalho do servidor, ele deve ter uma conversa com a secretaria no sentido de melhorar. Não tendo avanços nesse sentido, aí pode-se ter advertência, pode-se ter algum tipo de processo administrativo. Claro que a gente tem que tentar reciclar o servidor. Na dificuldade, a gente pode tomar outras decisões. Houve vereadores de ambas bancadas se posicionando favoravelmente a esse projeto. Fico feliz em relação a isso e torço pela aprovação do mesmo. Muito obrigado, boa noite a todos. Sérgio. Lucas.
Dando prosseguimento, passaremos a discussão e votação das matérias constantes da pauta dos trabalhos. Submeto a deliberação no plenário, em segundo turno, as seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei número 029/2014 denomina o espaço público que especifica ao vereador Carlos Roberto Gomes. Em discussão e votação. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Ademir Cardoso. Sim. Alcione Pereira Teixeira. Sim. Carlos Roberto Gomes. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Isaqueu Borges Mota. Sim. João César dos Santos Luquino. Sim. José Antônio da Silva. Ausente. Lucas Tadeu Coelho. Sim. Marcelo Fagundes Ariano. Sim. Miguel Gomes Custódio. Ausente. Está aprovado. Na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras, como nós nos reunimos, as comissões, eu quero que nenhum vereador falte, que ultimamente está faltando muitos vereadores, porque vai ter a reunião do esporte sobre o campeonato municipal. E o Chimia pediu para marcar a presença de todos os vereadores, porque todos os vereadores são convidados para a reunião do esporte, mas é difícil quem comparece lá. E ultimamente a crítica entre o atleta de fora é se vai ser liberado, se vai ser fechado, se vai ter um tanto de ficha. Portanto, quinta-feira aqui, depois das comissões, imediatamente, uma conversa sobre o municipal. Se os vereadores, a maioria vencer e quiser fechado, será fechado. Se quiser liberado, vai ser liberado. Se quiser continuar como está, 6 fichas para a primeira divisão, e a segunda e a terceira, e a gurizada infantil e juniores, fechado, só da casa. Eu acho que tinha que cuidar dos dirigentes também. Não, depois ele quer falar com o vereador Pedro. Depois vai ter uma reunião junto com os dirigentes. Mas primeiro vamos ver o que nós vamos decidir aqui. E também quero parabenizar a família da dona Hilda Borba, que com certeza o que o Marcelo falou, não é diferente. A professora, há mais ou menos em 66, eu tinha 6 a 8, 7 anos por aí. A minha mãe dava aula na Peroba, saía da Garuva para a Peroba de carroça. Não existia estrada, era um corredor, chuva, e eu tinha que ir junto, porque a mãe tinha medo sozinha, porque tinha que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar na Peroba quase às 8. Tinha que tratar de cavalo, tinha que levar cavalo e tinha que ir junto, ainda para cuidar do cavalo ainda. Carroça daquela de ferro, pulando pedra, então com certeza a dificuldade era muito grande. Nem se compara eu estou com 51, estava com 6 anos, 7 anos, já faz bastante tempo. Então eu me lembro dessa situação, então quero parabenizar a família dela, que eu estou sabendo quem fez o hino hoje, nem sabia quem fez o hino de São Pedro. Então foi muito bem lembrado e parabenizar toda a família. E o dia que precisar aí da Câmara, nós temos aí à disposição, para o que der e o que precisar, nós temos sempre que a portas abertas. Muito obrigado de ter lembrado de ser na Câmara. Por fim, agradecer a presença de toda a participação presente da imprensa, autoridade, participação e convidar a todos os vereadores para a sessão dia 20 de outubro, às 18h30, aqui nesse mesmo lugar. Tanto que toda segunda-feira já é rotina. Está encerrada a sessão. Obrigado, boa noite a todos.